Olá pessoal, que estejam bem, aqui é o Iago Mihael e eu vim dar um recado para vocês. Hoje, dia 18 de agosto, a gente não vai ter o nosso conteúdo ao vivo, devido a umas revisões finais que o Wagner está fazendo de um livro que vai ser enviado ainda hoje mesmo para a gráfica. Então ele mandou um abraço e disse que na semana que vem, terça-feira, ao meio-dia, a gente se encontra aqui novamente para o nosso programa, tá? Sendo assim, hoje seria o nosso 41º episódio e aí a gente decidiu então reprisar lá o nosso primeiro episódio, que foi uma aula muito bacana e é uma aula sobre um tema que é muito recorrente, que gera muitas dúvidas, que é paralisia do sono e como utilizar dela para ter as experiências fora do corpo, tá? Então, vale a pena muito rever. Espero que vocês gostem da aula e semana que vem a gente se encontra novamente, tá bom? Até mais. Olá, pessoal. Muito legal estar aqui no estúdio do Consciência Próspera para a gente retomar o programa falando de consciência e espiritualidade. Nosso programa aí que ficou durante 1 ano e meio no ar. O ano passado a gente terminou, porque os estúdios lá do Farol, onde nós fazemos, fecharam. E aí o Samuel, já há muito tempo, me convidou para continuar o programa aqui, numa nova vibe, novo estúdio, mas mantendo a mesma pegada que o meu trabalho faz e que na época eu fazia lá. E aí eu estou retomando. Eu sei que muitos de vocês acompanhavam lá o projeto anterior, que agora está aqui. Então vamos fazer toda terça-feira ao vivo, exceção quando eu estiver viajando, aí eu deixarei os programas gravados. Mais um compromisso aí que eu arranjei na minha grade aí de atividade, né? Não sei como arranjo tempo para fazer tanta coisa, mas é com muito boa vontade, uma intenção legal de passar esclarecimentos conscienciais, espirituais, e para ajudar principalmente o pessoal que não mora aqui em São Paulo, não pode estar presente nas atividades presenciais que eu faço, sejam palestras ou cursos. Então, de alguma forma, isso aqui é uma janela aberta para informações. E da mesma forma que eu faço lá no programa Viagem Espiritual, na Rádio Vibe Mundial, às quintas-feiras e aos domingos, e eu estou lá há 26 anos, trago alguns temas e vou passando, pontuando esses temas, explicando, mas com uma vantagem. Aqui eu posso utilizar imagens no PowerPoint, como se fossem mini palestras, onde eu utilizo as imagens e vou pontuando em cima. E para o programa de hoje, de estreia, nós vamos falar de experiências fora do corpo. Eu vou mostrar algumas imagens iniciais, depois eu vou pegar um texto do grupo dos iniciados projetado no PowerPoint, que são orientações desse grupo espiritual sobre saídas do corpo, e vou pontuando. E aí, quando então eu terminar esta parte, nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas aqui no chat, ao vivo. Aqui na parte técnica está o meu amigo Iago Mihael, né? Ele tem vários nomes, ele é um camaleão, é um mutante, é Iago, é Micael, é não sei o quê. Ele cada vez ele chega com um nome diferente. Então, da mesma forma que lá no programa anterior tinha o Eudes, a gente tem o Iago aqui, que vai me ajudar aqui na parte técnica, selecionando as perguntas daqui a pouquinho. Iago, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Tô por aqui também. Aqui nos bastidores aqui, vou ver as interações de vocês e vou estar aqui auxiliando aqui. Iago, fala para eles sobre a questão das perguntas. Sim, vamos lá. Eu e o Wagner, a dinâmica do programa basicamente vai ficar o seguinte: a gente vai ter conteúdo, então o Wagner vai trazer slides, e as perguntas, a gente sempre tem um momento dedicado para interagir com vocês, tanto aqui as interações, as perguntas, e a gente vai abrir isso normalmente no final. Então, foquem bastante no que está passando, no conteúdo, deixem o chat aqui meio adormecido, vocês podem interagir, é claro, mas a gente vai estar aqui olhando. Deixe as perguntas para o final, e aí a gente vai olhar lá, eu vou estar selecionando aqui todas as perguntas, lembrando que a gente tem alguns filtros. Lembra que a gente não vai falar sobre política, a gente não vai falar sobre interpretação de sonhos, nem interpretações assim a nível pessoal,
E também não vamos falar sobre trabalho de outras pessoas, né? Cada um segue com o seu trabalho, fazendo o melhor que pode, e a gente também segue por aqui, tá bom? Então, basicamente, essas regrinhas aqui. Tô de olho aqui no chat em vocês. E feliz por essa estreia. Legal. E uma boa notícia logo de cara. Iago, mostra aí os livros, faz favor. Sim. Bom, vocês estão vendo aí capas de vários livros da Ágina Editora, e eles, generosamente, a diretoria da editora, nos cedeu estes livros aqui com a seguinte finalidade: a cada programa a gente vai sortear um livro. E eu escolhi hoje o Caibalion, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que é um clássico, né, do século XX, uma obra muito para a gente mostrar. E aí, hoje vai ser o Caibalion. O Iago já vai explicar para vocês como é que é o lance do sorteio. E para a semana que vem, eu vou trazer um livro Viagem Espiritual meu também para sortear. Explica aí o sorteio como é, o Iago, por favor. Como que a gente vai fazer a questão do sorteio? Deixa eu entrar aqui novamente para vocês na tela. O pessoal da Ágina Editora, então, forneceu para a gente vai estar sorteando um por episódio aqui nosso. E eles também, a Lilian, generosamente, fez um videozinho explicando como que vai funcionar essa questão dos sorteios e uma pequena resenha de o que tem em cada livro. E aí, para vocês participarem, é bem simples. Basta estar aqui no chat, basta comentar, interagiu, já tá valendo. No final, a gente faz aquele sorteio via quem tá aqui, então é somente presencial, então quem tá presencial vai estar participando assim que comentar. E no final mesmo da transmissão, a gente já solta quem é o vencedor. Normalmente, a gente vai ter um vencedor e 2 suplentes, porque caso a gente não consiga entrar em contato com a pessoa que ganhou, a gente vê com as outras pessoas, a gente pode ver isso via Instagram, WhatsApp, eu coloco aqui para vocês como que vai funcionar, tá bem? Wagner, soltamos o videozinho, então, da abertura? Vamos soltar. Uma das diretoras lá da editora fez um videozinho falando de cada um dos livros que eles doaram para a gente, de 1 minuto. Ela, então, vai falar 1 minuto sobre o Caibalion, que é o livro de hoje. Semana que vem, um outro livro, ela vai estar falando também 1 minutinho daquele livro. Então, pode soltar aí. Vamos lá. Olá, meu nome é Lilian, sou da Ágina Editora. Estarei aqui com vocês nas próximas transmissões, nesse espaço, junto com Consciência Próspera, trazendo o poder transformador dos livros. Eu vou falar das nossas edições, que são muito bem cuidadas, com uma diagramação que permitem a leitura desse conhecimento e a absorção dos ensinamentos de uma forma harmônica, transformando isso em vibração e conteúdo para você utilizar no seu dia a dia. Vou falar de livros como O Egito Secreto, do Paul Brunton, que teve uma experiência psíquica, uma projeção astral, como o próprio Wagner Borges disse, dentro da Grande Pirâmide. Uma experiência única que pouquíssimas pessoas tiveram. Trazendo também Como Tornar-se Yogi, do Swami Abdananda, falando sobre filosofia Vedanta. O Voo da Águia, do Léo Artesi, falando de xamanismo, aqui junto, como Samuel, ligado nesse tema tão importante, relevante e atual. Falando sobre o Profeta, de Khalil Gibran, que vai inspirar muitas pessoas. Enfim, são muitas obras e eu espero que te ajude e que transforme a sua vida e te leve para um caminho de iluminação mais harmônico, mais tranquilo. Olá, meu nome é Lilian, eu sou da Ágina Editora e hoje eu vou falar sobre o Caibalion, esse clássico da literatura ocultista, dos livros mais vendidos do século XX e que continua nesse século XXI atraindo milhares de leitores. E não é à toa. Fala sobre os princípios herméticos do Antigo Egito e da Grécia. Os princípios da verdade são 7, e quem os conhece e compreende tem a chave que abre as portas do templo, ou seja, você tem todas as instruções, todo o conhecimento para poder trabalhar bem a vida neste plano que nós estamos. Tudo ali escrito de forma acessível e que você pode praticar. Ele foi lançado em 1908 pela Yosh Publication Society, sobre o pseudônimo de Os Três Iniciados. E até hoje mantém-se na lista dos mais vendidos.
É um livro para ler, reler, e você nunca se esquecer dos importantes ensinamentos contidos nele. Você vai aplicá-los diariamente, tenha certeza. Bom, então legal. Um abraço aí para a Lilian, uma das diretoras da Agene Editora. Então hoje a gente vai ter o sorteio desse livrão, o Caibalion. Outra coisa, a gente está fazendo aqui o programa nos estúdios do Consciência Próspera, do nosso amigo Samuel. E sempre aqui no canal, ao vivo, e depois a gravação entrará lá no meu canal do YouTube, Wagner Borges, no mesmo dia, a partir das 18 horas, tá? Então, muita gente não pode assistir aqui ao vivo, não pode participar do chat, mas pode pegar lá no meu canal, horas depois, o programa, todos eles vão entrar lá no mesmo dia, a partir das 18 horas. Então, vamos lá. E uma última coisa, para cativar o cliente, eles ficam oferecendo um monte de coisa. Ó, me deram aqui pão de queijo quentinho, água de coco, e o Samuel me prometeu que semana que vem vai ter, inclusive, almoço depois aqui do programa, Samuel. Deve ser para cativar o cliente, assim, a primeira vez, que depois vai cair o serviço. Bom, vamos lá, gente. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre experiências fora do corpo, que é um tema que vocês já estudam há muito tempo. Eu vou usar, inicialmente, algumas imagens do Leonardo Dolfini, do nosso livro Viagem Espiritual, que eu tenho os textos e ele fez as ilustrações, baseados nas minhas próprias experiências. Eu vou usar algumas delas para explicar alguns mecanismos projetivos das saídas do corpo, e, na sequência, eu vou pegar o texto dos iniciados, vou pontuar aqui com vocês, e aí, daí em diante, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. Vamos lá, então, Iago? Bom, eu adoro essa imagem. Quem fez foi o meu amigo Renato Hayashi, na década de 1990. Né? Isso aí foi, Iago, a capa do Viagem Espiritual 3, em 1998. Aí entrou ali o título e tal. Então, eu destaquei apenas a imagem, que eu gosto bastante. Esse livro está esgotado, inclusive, há muitos anos. Está aqui, ó. Tá? 1998, ó, tem tempo. E essa imagem é a que gerou essa capa. Ali está a imagem destacada. E, opa! Espera aí que soltou aqui o braço do microfone. E aí eu destaquei, porque eu gosto muito dessa imagem, e coloquei-a para a gente abrir. Vamos lá. As próximas imagens que vocês vão ver são extraídas do livro Viagem Espiritual, que já está na 9ª edição, pela editora Luz da Serra. É o meu livro que mais circula por aí. Toda hora esgota a edição, o pessoal refaz. E, na época, isso deve ter uns 9 anos, mais ou menos, o livro, a primeira edição, foi em 1995, pela editora Universalista, as ilustrações da Glória Costa, e o livro em papel pochê. Depois, com o passar dos anos, o livro esgotou, foi reeditado e, finalmente, a editora fechou. E aí, quando foi, uns 10 anos atrás, a editora Luz da Serra, do meu amigo Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, falou: Wagner, vamos reeditar o livro aqui. E o problema era como conseguir uma resolução boa para as imagens coloridas. Então, a Luz da Serra contratou o meu amigo Leonardo Dolfini, que trabalha comigo há anos, para refazer as imagens baseadas na edição original. Como em papel cochê fica muito cara a edição, então a editora conseguiu um papel offset de revista que ficou muito bom, porque num papel normal ficaria muito fosco. Então conseguiu um papel especial e a edição ficou maravilhosa, e ela já está na 9ª edição, para vocês terem uma ideia, e daqui a pouco já sai mais uma fornada, porque o livro esgota rápido. Estive em Portugal aí 15 dias atrás, o livro está circulando lá também, e pretendem, mais para frente, uma edição em inglês. A hora que a gente conseguir vai ser legal, que vai pegar o público fora do Brasil. Então, vou utilizar algumas imagens. O livro tem 58 imagens coloridas, eu vou usar umas 10 da parte inicial. E vejam, pessoal, não é para divulgar o livro, acabei de dizer, o meu livro que mais circula, é que as imagens são muito legais. O Léo fez com um capricho muito grande também, e eu só vou usar pela questão visual, porque facilita o entendimento da explicação. Então, vamos lá, Iago. Pessoal, ali vocês estão vendo o princípio de uma saída do corpo. E eu vou considerar aqui um dos sintomas projetivos mais comuns
entre tantos outros, que é a catalepsia projetiva, chamada, então, pela medicina de paralisia do sono, que é um nome mais moderno. Na verdade, esta condição ela é mais comum do que se pensa. A pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta gritar, não sai som nenhum, tenta abrir os olhos, não consegue, está totalmente paralisada. É claro que alguém que nunca experimentou tal sensação vai duvidar, mas vocês que já experimentaram sabem que é verdade. E você sabe quando alguém está falando a verdade, quando a pessoa descreve exatamente o que você está sentindo. Então, eu tinha essas paralisias aos 15 anos de idade, venho tendo-as nessas décadas todas. Eu estou atualmente com 64 anos. Então, descobri aos meus 16 anos de idade que se eu não tentasse me mexer, ficasse quieto, que eu então flutuaria para fora do corpo. E foi assim que eu descobri que esta condição, que é metabólica, fisiológica, já que durante o sono o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado e as ondas cerebrais também, de que o campo energético se dilata nesta condição mais baixa do metabolismo, que aí a pessoa pode aproveitar e pular para fora do corpo. Não é que a paralisia do sono causa a saída, ela é fisiológica, mas ela permite, se você tiver coragem de enfrentar o desconhecido, permite você exteriorizar o corpo espiritual e se ver fora da matéria. E aí, é claro, o universo inteiro vai duvidar do que você está percebendo, mas você está luz, está percebendo, você não está se importando se o resto do mundo não acredita. Você sabe, você está vendo, você está ponderando, está com discernimento e claramente está vendo seu corpo com você exteriorizado para fora. Então, eu, aos 16 anos, tendo essa sensação, na época não havia o termo paralisia do sono, era a década de 70, esse é um termo um pouco mais moderno, fui achar explicação num livro que tinha sido publicado em 1929 na América do Norte, que é o livro Projeção do Corpo Astral, de dois autores americanos, Sylvan Joseph Muldon e Hilliard Carrington. Então, no livro, o projetor do livro, que é o Sylvan Muldon, tinha um capítulo inteiro dedicado à paralisia do sono e às saídas do corpo que ele tinha. Então, ele cunhou uma expressão que ficou famosa nos meios projetivos, que é catalepsia astral. Catalepsia, o mesmo que paralisia. Décadas depois, o Valdo Vieira, grande pesquisador brasileiro na área das saídas do corpo, chamou de catalepsia projetiva. Ele tirou a palavra astral, que o Sylvan Muldon usava décadas anteriores, por considerar uma expressão mística, e botou mística e colocou catalepsia projetiva. Mas é a mesma coisa. Essa questão de nome, ficar preso no nome esse ou aquele, eu acho uma tolice. O importante é que você entenda o conceito, né? E no meu caso, a tentativa de facilitar o máximo possível a linguagem, porque o meu objetivo não é prender informação na área técnica, é abrir isso e ajudar projetores, que é o meu compromisso aqui nessa vida, ajudar, clarear. Eu não estou muito preocupado com nomenclatura ou pesquisadores, esse ou aquele. Me interessam os projetores. A população que está tendo saída do corpo precisa da informação bem clara, aberta, didaticamente explicada, de uma forma humana e natural. E aí cada um segue do jeito que quiser, com a nomenclatura que achar que deve. Então, o termo catalepsia astral ou projetiva, mais moderna, se aplica a estas paralisias do sono que muitas pessoas têm e que, naturalmente, que no meio médico você vai ter outras explicações. É um estado alterado de consciência em que você desperta sem conseguir movimentar a estrutura física, mas não é uma paralisia física, ela é bioenergética. Então, eu vou trabalhar com vocês em cima disso, que eu já falei milhares de vezes, mas é um tema que precisa vir à tona. E hoje, como eu tenho as imagens aqui, dá para fazer como eu faço nas aulas lá do IPPB, mostrando. Então, a explicação ela fica muito grande, embora você já possa ter ouvido eu falar sobre isso, mas com as imagens vai ajudar muito. E eu vou hoje estar mostrando um segundo tipo de catalepsia, normalmente não comentada na literatura de saídas do corpo. Por isso que é importante falar da catalepsia inicial, para depois falar da variação dela mais para frente. Outra coisa, o termo paralisia do sono, usado pela medicina, só se aplica quando você se vê nesta condição durante o sono. Você desperta ou vai caindo no sono e se vê nesta condição. Quando você fala catalepsia projetiva ou astral, você está se referindo a um outro tipo de possibilidade que não é uma paralisia do sono. Porém,
uma condição psíquica em que você se vê nesta condição podendo ter uma saída do corpo. Ô, Iago, vem cá um instantinho para eu dar um exemplo. Eu vou usar o Iago aqui como um exemplo para facilitar. É o seguinte, suponhamos que o Iago foi picado por um inseto do qual ele é alérgico. E ele, então, entra ali numa síndrome, cai no chão, não consegue respirar direito, a musculatura dele enrijece e tem que correr com ele para o hospital porque ele corre risco de vida. Então, devido à toxina do ferrão de um inseto, uma pessoa pode ter uma reação alérgica, ou mesmo a picada de um ofídeo, de uma cobra, e aí tem que correr para o hospital. Dá teu braço aqui, Iago. Se o Iago está no chão ali, a musculatura enrijeceu, o abdômen está duro, ele não consegue respirar. Se eu pegar no braço do Iago e apertar, está rígido, não tem nada mole, tudo rígido, endurecido pela questão da ação daquela toxina no corpo dele. Isto é uma paralisia física, uma catalepsia física. Essa aí a medicina explica tranquilamente. Agora imaginemos, Iago acorda de madrugada, não consegue se mexer. Se eu chegar ali e apertar o braço dele, não está duro, está mole, ele está relaxado durante o sono. Então está claro que essa paralisia não é aquela outra que paralisou a musculatura, é uma paralisia parapsíquica, uma espécie de vão entre o corpo astral e o físico, num estado alterado de consciência, que é o que eu vou mostrar para vocês. Outra coisa, aqui o Iago, nesse exemplo, ele estaria deitado. O Iago é um médium, está ali sentado na área espírita, ou em pé na área da Umbanda, ou num grupo espiritualista. Um mentor espiritual chega e envolve ele. E ele descobre, por alguns instantes, que ele não consegue se mexer durante o transe mediúnico. Como é que você vai chamar isso de paralisia do sono se o médium não está dormindo? Está apenas num estado alterado de transe. Então, essa é uma catalepsia mediúnica. Outra, o Iago está ali trabalhando os chakras dele. De repente, ativa os chakras, ou a Kundalini sobe pelo eixo da coluna e ele não consegue se mexer por causa dessa nova condição. Como é que vai chamar de paralisia do sono se ele está acordado ativando os chakras dele? Então, tem vários tipos de catalepsia. Eu vou me cingir hoje aqui a catalepsia projetiva, essa que ocorre com a pessoa deitada. Obrigado aí, Iago. Então, vamos lá, mostrando a primeira imagem. Bom, ali vocês estão vendo o princípio de uma saída. A pessoa acordou, não conseguiu se mexer. Naturalmente que bate o medo, é o medo do desconhecido. E aí, em cima dos rins, você tem as glândulas adrenais, outrora chamadas suprarrenais, e elas descarregam uma carga de adrenalina, que é o instinto de sobrevivência, onde uma pessoa com medo ou enraivecida, há uma descarga de adrenalina em que o coração acelera, o sangue fica mais circulando mais rápido, que é para a pessoa se defender do perigo ou correr daquilo. Então, diante de um medo, a adrenalina dispara. Isso não é algo consciente, é um reflexo biológico que todo organismo vivo tem. E aí ele acorda, sente isso, tem medo, dispara a adrenalina e o metabolismo que estava baixo acelera de repente e ele dá aquele tranco e fala: ai meu Deus, voltei. O coração a mil por causa da adrenalina. A minha mãe era evangélica, bem radical, e dizia que eu estava com o diabo quando eu era adolescente com essas experiências. E muitas vezes ela falou para mim: você está tendo essas paralisias porque o diabo está te agarrando durante o sono porque você não reza. E eu escutei outras sandices de várias outras pessoas ao longo dos anos, de que a paralisia era porque tinha um espírito obsessor me agarrando, ou de que teriam feito um trabalho de magia para mim que estava paralisando minha vida. Iago, você imagina, as pessoas não aprofundaram, cada uma dá uma opinião baseado no que elas não estudaram para perceber aquilo. Pô, a medicina já mapeou a paralisia do sono, que diabo, caramba, tem tratados médicos falando disso. O que eu estou querendo dizer é que durante esta condição fisiológica que todo mundo pode passar, você pode se exteriorizar, ter uma saída do corpo, se não se apavorar, ficar bem tranquilo, tranquila, e calmamente der um comando de flutuar. Porque se a paralisia acontecer com você e você ficar ali parado, vai ficar um tempão parado até o metabolismo voltar. Mas se ficar quietinho e pensar: opa, estou paralisado, é agora que eu vou para fora. E aí, com calma, ocorre uma saída. Então, isso é o que mete medo em um monte de gente. A literatura de saídas do corpo, com vários autores, já vem falando isso há décadas, mas as pessoas não aprofundam essa literatura. E um monte de gente fala um monte de coisa sem ter lido esses livros. Ô, Iago, eu acho que tem aqui
eu esqueci de trazer, talvez o Projeção do Corpo Astral, do Silva Muldon, se tiver, deve estar aqui nessa parte de projeção, mas não estou vendo aqui, que tem uma biblioteca ótima aqui, do Samuel, acho que não está aí, né? Eu posso trazer ele na semana que vem, eu trago já, inclusive, ele no PowerPoint, então deixa. E outra coisa, vocês estão vendo essa biblioteca aqui atrás, ela é muito grande, então eu estava falando com o Iago, a cada programa eu vou pegar 1 ou 2 livros aqui da biblioteca e vou dar sugestão do livro, comentar 1 minutinho sobre, fazer isso um hábito no programa, como eu fazia lá no Projeto Farol, indicando obras boas para estudantes espirituais. Volta lá na imagem, Iago. Então, temos ali, ótima ilustração do Léo. Você está vendo que o corpo astral, ou espiritual, ou perispírito, ou psicossoma, tanto faz, ligeiramente fora do encaixe do corpo humano. Leve em consideração metabolismo baixo, ondas cerebrais baixas e o campo energético ligeiramente para fora. Se você se apavora, o campo energético que estava saindo é repuxado para dentro, você toma um tranco, com a aceleração que a adrenalina traz. E se não ficar apavorado, a adrenalina não dispara e você, com o comando mental certo, você vai para fora do seu corpo. Pode ir, Iago. Olha aí bem a soltura, bem clara, e vejam como a modernidade, ela trouxe também recurso, ferramenta. Veja, 50 anos aí, 5 décadas antes da gente, quem é que imaginaria que alguém poderia estar falando em aberto sobre saídas do corpo, usando imagens, projetando um conteúdo para muita gente ver, Iago? E eu cresci nessa época onde tudo era muito difícil, você não tinha muitos livros, não tinha ninguém falando nisso, fora os mitos que se falava de saída do corpo, que era perigoso, podia entrar alguém no meu corpo, eu não voltar, ou que eu iria morrer por causa das saídas do corpo. E o mais interessante, Iago, a galera na década de 70 que disse que eu ia morrer por causa da saída do corpo, todos eles morreram e eu não, cara. Então é uma besteira enorme, cheio de mitos, e a literatura de saídas do corpo também existe porque as pessoas não morreram, voltaram e escreveram as experiências. Nós temos muitos autores bons de livro, a cada programa vou trazendo alguns para sugerir para vocês, autores nacionais e internacionais. Bom, vamos lá. Ali vocês estão vendo, a pessoa ficou quietinha e simplesmente o corpo astral vai se soltando. Ocorrem variações. Nem sempre uma saída do corpo é por cima, como você está vendo. A pessoa pode afundar por dentro, para baixo, atravessando o colchão. Gente, pode ter uma saída do corpo lateral para a esquerda ou à direita, sair pela cabeça, escorregar pelos pés. É que a maioria dos livros de projeção astral que mostram a imagem tende a mostrar normalmente na horizontal, como vocês estão vendo, flutuando por cima, que no caso são a maioria dos relatos. Outra coisa muito curiosa, esta flutuação é quando a pessoa está observando aquilo, ela está paralisada e sai, ela está vendo o processo inteiro. Porém, a pessoa pode deitar e apagar, dormir. Quando ela acordar, ela já está fora do corpo, às vezes até em outro plano, sem ter visto como ela saiu. Houve uma saída do corpo inconsciente e ela despertou no meio, sem perceber a parte anterior. E às vezes ela apaga antes de voltar, ou seja, ela não viu nem a ida, nem a volta, ela só está tendo o meio, mas é o meio que interessa, onde ela tem capacidade de recolher informações para depois trazer. Tá? Isso é importante. Aqui eu estou pegando as saídas em que a pessoa está no processo, percebendo, porém a maioria acaba tendo a saída sem ver a primeira parte, já acorda fora do corpo, pelo menos assim, pelas mostras e relatos. Eu tenho muitas pessoas que estudam comigo. Eu não estou usando a média só de relatos de livros. Eu tenho, semanalmente, muitas pessoas presenciais me contando coisas nas palestras, no curso. Então, dá para fazer uma média clara. Essa média dá uma vantagem para estudar as saídas do corpo. Eu, além de ter os livros principais, né, lendo há muitos anos, eu ainda converso com um monte de gente que me conta casos. Então, você faz, naturalmente, uma média que você percebe que, na maioria das vezes, vai rolar daquela forma na maioria dos casos. A pessoa que está isolada, só lê um livro ou está só pesquisando pela internet, ela não tem essa média. Portanto, fica mais restrito o raciocínio dela. Quando você tem essa média, que não é minha, mas é o conjunto somado com a experiência prática e a literatura, você vê claramente uma média e você vê essa realidade da saída do corpo se apresentando na sua frente. O leigo ou o cético não tem essa média. Ou ele não leu, ou não conversou com ninguém, ou acha que é tudo uma ilusão sem ter aprofundado. Então, tem muita gente interessada
em saídas do corpo, mas sem aprofundar nada, sem querer estudar, sem querer pesquisar. Eu trabalho com isso há anos, gente. Vale muito a pena aprofundar esses temas, não só pela experiência, mas pelo cabedal de conhecimento que enriquece sua própria consciência dentro desses temas extrafísicos que não se resumem apenas à saída do corpo, os chakras, a imortalidade da consciência, os planos extrafísicos e todas essas possibilidades, a clarividência, a telepatia e como você pode crescer e melhorar seu caráter com isso. Não é uma brincadeira mística, não é um negocinho esotérico para ficar brincando, eu queria uma experiência. Isso é tudo muito sério. A pessoa que está interessada nesses temas de forma profunda, ela vai aprofundar, vai buscar autores sérios. E outra, não vai ficar refém da internet, não, vai pegar livro na mão para poder pesquisar, anotar. E vai pesquisar na internet também. Mas imagina um estudante de medicina, Iago, que não gosta de ler. Você está de sacanagem. Como é que ele vai aprofundar o estudo da medicina? E eu estou só comparando, né? Alguém que vai estudar saídas do corpo precisa ter visão de conjunto para entender direitinho o que está buscando, e muitos têm experiência fora do corpo, espontâneas, por isso precisa estudar para entender o que está acontecendo. Eu tinha um amigo, quando era adolescente, católico. Quando eu contei para ele que eu estava tendo saídas do corpo, ele fez o sinal da cruz para mim, Iago. Falou assim: Wagner, você é o meu melhor amigo. Não sabia que você mexia com bruxaria. Você vai para o inferno. E foi se afastando de mim, cara, por preconceito religioso. Mas o karma é fogo. Os anos passaram. Eu comecei a dar palestras no Rio de Janeiro aos 19 anos, para vocês terem uma ideia. E aí ele apareceu com os anos numa das minhas palestras. E aí veio contar para mim que estava tendo saída do corpo. Gente, nessa hora eu era bem jovem, hoje eu não faria mais isso. Mas na época eu fiz. Falei, vai procurar na tua religião a resposta agora, você não disse que eu estava com o diabo? Ele falou, não, Wagner, eu não te entendia, eu sei agora que é real. E inclusive ele falou para mim, eu estou até considerando deixar de ser católico para estudar a saída do corpo. Falei, não faça isso. Continua católico, você ama Nossa Senhora, eu já vi, isso te dá força em vários momentos. Continua sendo católico. Agora, isso não impede você de estudar as saídas do corpo. Por que uma área tem que conflitar com a outra? Se você pode ter o melhor, extraindo o melhor de cada área e fazendo do seu jeito. E até hoje ele continua católico, é devoto de Nossa Senhora, estuda as saídas do corpo e vai nas minhas palestras no Rio há muitos anos. Então, há muita confusão. As pessoas ficam muito preocupadas com doutrinação. Essa ou aquela. Sai dali, vem para cá. Eu não digo nada disso. Eu digo, estuda isso aí, a parte espiritual, faz do jeito que você quiser, segue a linha que você quiser, agora com embasamento e dentro daquela linha. Se alguém te dizer que isso aí é o diabo, aí é outra história. Mas você pode harmonizar as coisas, ninguém tem que ficar competindo com área nenhuma. Tem muito pesquisador chato pra caramba que fica tentando só rotular as coisas de um jeito ou dizer que o jeito dos outros está errado. Eu não acho nada disso. Eu acho que a saída do corpo é um fenômeno universal, humano, acontece. Agora, a interpretação disso vai de acordo com o conhecimento de cada um. Por isso tem que ter o conhecimento da mecânica da saída para poder perder o medo e desenvolver melhor. E aí não tem nada a ver com a área de ninguém. Tenha com a pesquisa da pessoa, lendo vários autores para ter visão de conjunto. Samuel, não. Iago, vamos lá. É que o Samuel estava aqui ainda, agora me trouxe o pão de queijo. Pode passar. Vocês estão vendo a sequência da experiência e ali, na soltura do corpo espiritual para fora do corpo humano, vocês estão vendo um feixe de energia que a tradição normalmente chamou de cordão de prata. Como muitos de vocês sabem, essa expressão vem do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia, que era o pseudônimo do sábio Salomão, diz que na hora da morte rompe-se o cordão de prata, ou seja, o elo que ligava o espírito à matéria se rompe e ele parte para o plano extrafísico e o corpo humano desce à terra. Lembrando que o Eclesiastes, se vocês pegarem lá do versículo 1, no capítulo 12, versículos 6 e 7, está o cordão de prata, vocês podem achar lá. Mas se voltarem até o 1, vão ver que o pregador da Bíblia vai falando do envelhecimento da pessoa. Quando chega no versículo 6, o cara morre devido à falha na estrutura humana pela idade. Então, ali ele fala que rompe-se o cordão de prata na hora da morte. Por que ele fala cordão? Um elo que liga duas partes, o espírito e o corpo. Por que de prata?
porque lembra o brilho da prata, porque é energético. Então, quando ele fala cordão de prata, não é uma corda de metal, mas um feixe de energia que interliga os dois corpos. Muita gente, por não saber disso, entra com aquela coisa do mito. Olha, cuidado, alguém pode partir seu cordão de prata. Que cordão, cara pálido? Isso não é um cordão. Isso é um feixe de energia que só se rompe na hora da morte, liberando a parte espiritual, e a morte ocorre não porque você sai do corpo, mas porque você está dentro, sujeito a um monte de coisa que causa a morte do seu corpo e que vai romper a conexão. Mas as pessoas falam cada absurdo nessa área sem ter pesquisado. E o nome cordão de prata é uma metáfora do pregador da Bíblia, que muitos ocultistas passaram a usar como uma metáfora, mas vocês vão achar muitos nomes: cordão astral, elo prânico, linha da vida e tantos outros nomes, né? Mas a maioria da literatura ocidental segue esse padrão e usa a expressão cordão de prata. Vamos lá, Iago? Vocês estão vendo, então, que à medida que o corpo espiritual vai se soltando, esse elo vai se distendendo, né? Nota em torno a aura, né? O campo energético que se expande do duplo etérico, que é a energia do corpo, expandindo. Então, tecnicamente, a pessoa está fora do corpo ali, mas não está fora do raio de ação do cordão de prata. Então, muita gente oscila fora do corpo, sabe? Tem várias sensações. Quando ultrapassa esse perímetro, ela se sente muito livre. Voltando, Silva Muldon, autor do Projeção do Corpo Astral, foi o primeiro a falar desse campo distendido na hora da saída. E ele chamava isso de cúpula de atividade do cordão astral. Décadas depois, Valdo Vieira chamou de perímetro energético do cordão de prata. Muitos autores também falam nisso, cada um às vezes usa uma nomenclatura. Vocês estão vendo ali em volta. Por isso que é legal trabalhar com as ilustrações, porque didaticamente a pessoa olha e entende mais facilmente. Pode ir, Iago? Ó, nota que a pessoa está oscilando em cima do corpo. E muitas pessoas não têm saídas do corpo muito distantes. Se vê fora do corpo, dentro da aura do quarto, e nunca ultrapassa, porque o medo não deixa. E essas pessoas falam, saí do corpo e não vi plano extrafísico nenhum. Claro, não saíram do quarto, estão presos dentro do medo dela, e aí vê o corpo, não duvida da saída, mas não expande para outro plano e fica achando que a saída do corpo é só aquilo e ela não viu nada, né? E ela pega e acha que isso é verdade absoluta, e acha que o relato dos outros que viram o plano espiritual não são reais, porque ela não viu. Tem muitos que, inclusive, lançam livros falando desse tipo de tolice, que é limitação da própria pessoa, porque a maior parte da literatura de saídas do corpo vai falar de campos extrafísicos totalmente diferentes do duplo do plano físico, com gente vivendo além da vida, um monte, muito mais, o triplo de pessoas da Terra habitando outros níveis extrafísicos, tão vivas quanto nós, apenas em outro nível, sem essa carcaça energética densa aqui envolvendo. Agora, Iago, volta para mim. Volta mais uma. Bom, essa imagem do corpo espiritual flutuando sobre o corpo astral, lembrando, corpo espiritual, psicossoma, perispírito, corpo de luz, aí a pessoa escolhe o nome que ela gostar melhor. Então, esse campo energético flutuando está dentro do campo energético ainda a aura dilatada. E aí, Iago, a surpresa, a pessoa acorda paralisada e ela fala, vou ficar quietinha. E aí, de repente, ela se sente fluindo para fora do corpo. E aí, para surpresa dela, ela continua paralisada fora do corpo, em muitos casos. E a maioria dos autores de saídas do corpo não aprofundou esse tema. Ora, a paralisia antes da saída é uma catalepsia projetiva ou astral. A pessoa ali já está fora. Por que ela não consegue se mexer? Ela está ainda dentro do campo energético do corpo humano. Tecnicamente falando, ela está fora do corpo, mas não está livre do raio de ação, que cria uma compressão, e ela não consegue se mexer. Ora, antes da saída, a paralisia é catalepsia projetiva. Se a pessoa sai, continua paralisada fora, é uma catalepsia extrafísica, porque ela já está fora. E o motivo é a pressão que esse campo energético faz. Eu tive muitas experiências assim, quando era adolescente, não sabia como lidar, até eu descobri sozinho como é que eu fazia para poder escapar dessa ação do campo energético. E aí, quando eu estava fora dali, o movimento era normal. Então, não estranhe. Você está vendo que tem uma catalepsia antes e pode ocorrer uma outra durante a saída, quando você está muito próximo do corpo humano. Quanto menor a distância entre o astral e o físico, mais condensado e mais denso vai ser o cordão de prata, exercendo uma certa pressão. O lance é,
Do mesmo jeito que você saiu do corpo, agora saia desse campo. Continua pensando em fluir. Para quem trabalha com chakras, pulsa a luz nos chakras, ou irradia, sabe? Ou pelas mãos, que aí imediatamente o corpo astral descondensa e se vê flutuando ou para fora do ambiente ou em outro plano, muitas vezes. Pode ir, Iago. Mais uma. Tá, isso aí é uma saída do corpo em rodopio, gente, em espiral, em torvelinho. Muitos projetores e projetoras têm saídas do corpo de forma giratória. Na média que eu pude pesquisar, a maioria dos relatos de pessoas com experiências fora do corpo, sentadas, seja na meditação ou num transe mediúnico, tem uma saída pelo chakra coronário, normalmente rodopiando. Tá? Então, há muitos relatos yogis antigos, que meditando sentado, saíam do corpo pela parte de cima. E também você tem deitado, mas é mais raro. Na literatura de projeção astral, alguns autores falaram mais no torvelinho. O mais famoso foi um chamado Irã, que publicou em 1926 na França o livro O Médico da Alma. Irã era o pseudônimo do ocultista e maçom francês Marcel Louis Forran, que usava o pseudônimo maçônico de Irã, e este livro é um clássico. Depois, na década de 60, o livro saiu nos Estados Unidos e mudaram o título para Practical Astral Projection, mas é o mesmo livro que, no origem, é O Médico da Alma. E na década de 80, saiu uma edição em castelhano aqui no editorial Kia, da Argentina, que além desse livro, agrega mais 2 do Irã num livro só dessa grossura. Portanto, a edição melhor é essa aqui, em espanhol. E ele foi o cara que mais falou de torvelinho, saídas do corpo giratória. Valdo Vieira também falou dessas projeções e um ou outro autor, mas esses dois são os principais, Valdo Vieira e Irã, na questão da saída giratória. Eu gosto desses dados de bibliografia, porque eu amo muito esse estudo, tá? Devido à memória que eu tenho muito boa, eu cito esses autores para poder trazer subsídio, até para vocês pesquisarem. Eu gosto de dar referente de um autor ali, o outro ali, sem prender ninguém a nada. A própria experiência é que vai determinar para ela o próprio entendimento, tá? Pode ir lá, Iago? Eu acho que a gente vai parar nessa. Avança mais uma. Tá, ali vocês estão vendo uma saída do braço extrafísico, ou parabraço, ou braço psíquico, que às vezes se solta. Sabe onde isso ocorre mais, pessoal? Pessoas que trabalham passando energia com as mãos. Reikiano, curador prânico, passista de alguma área, às vezes tem a aura das mãos muito solta, e durante o sono essa aura solta. Médiuns também. Então não estranhe disso acontecer, porque a quantidade de relatos é muito grande. Pode ir. Tá, vamos parar nessa aqui. Marca aí para mim, põe um vão entre as duas, para eu saber que de um outro programa eu posso pegar daqui em diante, tá? A gente está com quantos minutos de programa já, Iago? A gente está com 42 minutos. Então é o seguinte, tem o texto ali, se eu for olhar o texto, a gente vai levar muito tempo. Vamos quebrar isso, então. Eu vou abrir para perguntas já, para aproveitar isso que eu acabei de explicar, e na semana que vem eu começo pelo material dos iniciados para ampliar, porque eu acho que se eu colocar ele agora, vai levar tempo para explicar, e eu queria que o pessoal perguntasse aí sobre o que eu acabei de explicar, essas sensações. E outra coisa, pessoal, dentro do campo energético, você flutuando, dá uma sensação de eletrificação, ruídos dentro da cabeça, na cabeça astral, que eu digo. A lucidez pode oscilar, fica no consciente, semiconsciente, inconsciente, alternando, dá uma sensação de flutuação, que a pessoa está cambaleando ou tendo uma oscilação astral pairando sobre o corpo. Então, vamos abrir para a pergunta e eu deixo a parte dos iniciados para terça que vem, porque eu achei que ia dar tempo às duas, mas já tem esse tempo, tá? Eu acho melhor aprofundar essa explicação que eu dei agora, para o pessoal poder aprofundar e perguntar. Semana que vem a gente entra com outro material, tá bom? Beleza. Então vamos já abrir para as perguntas e vamos lá. Sim, e também já aproveitando para falar para o pessoal que quem está chegando agora, gente, está rolando sorteio. Então, vocês que estão aqui, que chegaram agora, a Agno Editora forneceu, eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó, vai ter, a cada programa a gente vai estar sorteando um livro. Então, e como que faz para participar? Basta você comentar aqui no chat. Então, coloca a cidade que você é, se você está gostando ou não, que aí já vai estar valendo. É bem simples, no final a gente volta para fazer o sorteio. O sorteio acontece aqui mesmo, nas transmissões ao vivo, tá? Então, a gente começa aqui e finaliza eles aqui.
E não tem regra. A regra é apenas comentar. Mas seria muito bacana, né, pelo menos hoje, assim, que a gente tá sem regra, vocês entrarem lá no Instagram, seguirem a Agenda Editora também, que tá apoiando a gente aqui, tá cedendo os livros pra gente tá podendo falar deles também. E seguir também Wagner Borges e TV Consciência Próspera lá no Instagram. Sei que vocês já estão familiarizados aqui com a gente, mas é uma coisa muito bacana que auxilia a gente aqui também. Wagner, a gente tem bastante perguntas. Então, vamos lá. Ó, só passa pergunta interessante, tá? Porque Lembrando, olha só, pessoal, lá no Projeto Farol antigamente, vinham muita pergunta aleatória. E aí evita que a gente aprofunde um tema quem quer estudar. Eu queria aprofundar. As pessoas perguntam as mesmas coisas sempre. Aí pior, depois alguém, você repetiu. Eu repeti o cacete, cara. As pessoas perguntam a mesma coisa. Aí eu, com paciência, vou respondendo. Às vezes, a milésima vez. Se aprofundar, eu aprofundo a resposta. Né? Então aproveita, pessoal. Sim, perfeito. Por isso mesmo, até essa dinâmica que a gente falou no começo, pessoal. Presta atenção no conteúdo e depois vamos fazer as perguntas. Eu tô olhando aqui, eu vou separando, mas deixa as perguntas pro final, porque assim a gente não foge do tema, fica no tema e a gente consegue também aprofundar, beleza? Eu vou por ordem, mas eu vou pegar essa rapidinha aqui da Só uma Daniela. dica, Iago. Sim. O cachorro preto albino tá na área? Olha, eu ainda não vi ele. Porque se ele não tá, isso é uma falha. Ele vai para um umbral, porque pela primeira vez ele não participa de uma live. Eu ainda não ouvi, comigo, é verdade. Né? Só para ter uma... verdade. O Piercalo tá aí, que adora rock também. O Piercalo eu não vi, mas tem gente falando de rock aqui também, já separei. Eu acho que os meninos estão comendo bola. E outra coisa, pessoal, eu pretendo, já que o Samuel me franqueou aqui o estúdio do Consciência Próspera, com o tempo, eu pretendo fazer algum conteúdo de rock progressivo, um programa sobre o Yes, ou Pink Floyd, ou Gênesis, mas algo à parte para não embolar com o programa espiritual, mas a gente coloca aqui também. Aguarda um pouquinho, que eventualmente eu vou fazer. Que justamente é uma coisa que a Fabiane levantou. Ela falou, Iago, quando teremos os programas do professor sobre rock? Vai ter, e eu vou começar pelo Yes. Aliás, vão ser 2 programas sobre o Yes em sequência. Aguente um pouquinho, deixa primeiro estabilizar aqui o programa. Daqui uns 2 meses ou 3, com calma, eu vou começar essa parte também. Beleza, então eu vou voltar por ordem, mas eu vou pegar essa daqui, já aproveitando o cordão de prata da Daniela, que ela fala o seguinte: Wagner, pode falar um pouco mais sobre o cordão de prata saindo do umbigo? Pega lá as imagens, vai lá na frente para mim, Iago. Peraí. Vai passando, que tem uma imagem boa vai indo. Pode ir. Espera aí, que a gente... Não, você acabou voltando. Vai para frente. Voltou indo. Vamos lá. Vai indo. Aqui, volta uma. Aqui, vocês estão vendo nessa imagem 2 mentores da tradição egípcia clássica, extrafísica, ajudando uma pessoa a ter uma saída do corpo. Observa, o cordão de prata não é um elo energético. Ele é uma série de feixes energéticos que se projeta da cabeça aos pés, e à medida que o corpo astral vai fluindo para cima, esses filamentos se distendem. Dá uma olhada, sai de todos os pontos. Porém, na região dos 7 chakras, vocês estão vendo que há uma condensação maior. E esses filamentos saindo dos chakras se refletem nos chakras do corpo astral, numa coligação. À medida que o corpo astral vai subindo, esses filamentos vão se juntando, formando só um feixe conhecido como cordão de prata, que vocês estão vendo aí que não é uma corda, mas um feixe de filamentos energéticos. Como eles saem dos chakras, obviamente que numa vez ou outra, alguém pode ver o filamento do chakra umbilical na barriga um pouco mais condensado, parecendo que só sai dali. Outros vão ver saindo da área peitoral e outros vão ver saindo da cabeça. Então, esse ponto de conexão do cordão de prata, na verdade, é o corpo inteiro, mas na altura dos chakras, esses filamentos são mais fortes, vamos chamar assim. Agora, por amostragem, eu posso afirmar para vocês que a maioria das saídas do corpo, a maioria dos relatos, incluindo os meus, o cordão de prata sai da cabeça, não significando que não saia dos outros pontos. Pode sair da barriga, do peito e parecer que é ali, mas mesmo assim a raiz principal é a que pega os 2 chakras da cabeça, com a conexão com as 2 glândulas internas da cabeça, a hipófise e a pineal. Então, sai de todas as partes, podendo ser visto um ponto ou outro, mas a maioria dos relatos aponta na altura da cabeça. Mas determinada pessoa fala, no meu sai da barriga, o outro vai falar, sai do peito. Sai de todas as partes, gente, tá? Mas, na maioria das vezes, a visão fica na cabeça, mas pode ter em outra área também. Iago, por isso que é bom usar a imagem, né, cara? Porque explica melhor do que a própria explicação. E você sabe, Iago, quando eu lancei o livro em 1995, eu fui criticado por outros pesquisadores de área de saída do corpo.
Não, você tem um monte de gente aí que não tem nada a ver, só preso em nomenclatura, não entende nada. Eu estou falando de algo que eu domino. A parte prática para mim disso, eu não aprendi em livro, foi sozinho. Eu li os livros para entender. E na época, botou muita imagem, não sei o quê. Cara, hoje a maioria dos autores procura imagem porque é uma forma de você explicar melhor e as imagens acabam ajudando bastante. Tá dentro da nossa cultura celular. Exatamente, mas eu adiantei coisa, isso né? lá na E década lá de atrás 90, mas tinha um monte de gente chata, esse cara tá usando imagenzinha. Gente, é uma porcaria. Né? Cada um deve prestar atenção no seu trabalho, aprofundar e fazer um trabalho direito, não ficar competindo com outros. Você faz assim, olha, o Total lançou, me dá aqui que deixa eu dar uma olhada. Puxa, que legal, ele usou imagem. Eu não vou ficar competindo ou falando mal da obra de outro, porque isso mostra a incapacidade sua de comparar com o outro. Pelo contrário, eu quero 1 milhão de pessoas estudando, aprofundando, publicando livro e que sejam pessoas ótimas. E outra, em uma imagem a gente consegue colocar muita informação também. Isso. Gente, as imagens são lindas. Se vocês ainda não tiveram acesso, olhem. E os detalhes, até coisas como, por exemplo, a espessura do cordão de prata. Uma hora tá mais fininho, uma hora... Isso. Gente, tem muita informação. As imagens são Daí lindas. os nomes fio de prata, teia de Exatamente. prata, né? E lembrando, pessoal, que o nome cordão de prata vem do Eclesiastes. Porém, se você pegar um hindu ou um chinês que não leu a Bíblia, ele não vai usar o termo cordão de prata. Muita gente acha que esse termo é para o mundo inteiro. Não, só para o hemisfério ocidental. Um hindu chamaria de elo prânico, vem de prana. Um chinês falaria linha de Ti, força vital. Então, o nome cordão de prata ele é ocidental. Como nós moramos no Brasil, estamos usando aqui. Mas os nomes podem mudar com culturas diferentes. Perfeito. Então, vamos lá agora para a Patrícia, que ela diz assim, bom dia. Patrícia Valenzuela. Bom dia. Wagner, é possível a pessoa ser atacada e levada para lugares durante a paralisia? Não, aí é que tá. A pergunta dela só me revela medo. Se ela tivesse pesquisado, esse medo tinha sumido. O que acontece, Iago? Nenhum obsessor te causa paralisia. Ela é física, cara. Todo mundo que tem corpo dorme, e dormindo o metabolismo desce e a paralisia pode acontecer. Mas eu vi um monte de gente. O obsessor pode causar paralisia? Ele não causa paralisia nenhuma, isso é fisiológico. E a medicina estuda. Porém, no caso de uma pessoa se ver nessa condição, Iago, e ter medo, o obsessor adora alguém com medo. Sabendo que a pessoa vai ter medo, ele se aproxima, caso ele já estivesse no ambiente. Ele não causou a paralisia. E nesta hora, como a sensibilidade da pessoa está mais ampliada, ela vê o cara. E aí vai falar, ele vai me pegar. Não, ele não vai te pegar. Tá? Ele pode incutir medo. E o medo botar você na frequência do cara para ele fazer um acesso espiritual. Então, isso ficou no terreno do mito. Eu sempre uso um exemplo, gente. Suponho que o Iago estava muito irritado um dia e uma entidade pesada encostou nele. O dia inteiro esse cara está encostado no Iago porque ele está de mau humor. À noite, se ele tiver uma saída do corpo, ele vai se deparar com a pessoa de frente com ele, o mesmo cara que já estava agarrado. Como durante o dia ele não viu o cara, só está vendo na hora que ele saiu, ele comete o erro e vai dizer, ele veio porque eu saí. Não, o cara já estava o dia inteiro, a saída só te mostrou. Mas nessa altura, as pessoas vão falar, sair do corpo é perigoso, porque não consideraram que o obsessor já estava antes, ele não vem porque você saiu. Então, tirem esse medo, pessoal, tá? E procura higienizar a consciência para ter pensamento melhor, sentimento melhor, energia boa, que aí o medo some. Tem uma entidade, dá um passe nele, qual o problema? Né? Mas as pessoas têm muito medo. Iago, as pessoas têm medo do velho do saco embaixo da cama, do capeta, do obsessor, cheias de medo. E a maioria não corre atrás para esclarecer e tirar o medo. Então, é possível, durante uma catalepsia projetiva, a pessoa percebeu uma entidade que não veio porque ela está paralisada, já estava lá. A paralisia só te mostrou. E aí a pessoa vai, ele vai me pegar? Depende do teu medo, o que você está pensando. Então, dica, tem 30 obsessores no seu quarto, está paralisado? Continua calmo e sai. Saindo, você resolve. Sai, enche de luz, tá? Eu vou para dentro do corpo. Isso não vai tirar o cara de lá. Eu vou me mexer. Isso não vai tirar o cara. Então, aí a confusão. Muita gente confundia a paralisia com a obsessão, tá? O obsessor vai me sequestrar? Não por causa da paralisia. E o obsessor, para sequestrar alguém, já está sequestrando ela durante o dia, porque está dentro do campo dela e ela deixa. Então, daí botar a culpa na saída do corpo ou ter medo, falta de informação.
E seguindo aqui pelo chat, já também agradecendo a todos os membros que estão por aqui. Muito legal ver vocês todos presentes. Eu tô vendo aqui os superchats, os stickers. Muito bacana essa interação de vocês. E aproveitando que o Otto também tá por aqui, deixa um recado pra gente. O Otto, botafoguense. Ô, O Otto Otto. hospeda a mim, o Iaco, quando a gente vai no Rio de Janeiro, é a pensão do tio Otto. A super pensão do tio Otto. Que ele diz assim, ó, ansioso para o curso de Datri no dia 8 de novembro no IPPB. Esse é um curso que eu vou estar fazendo, já tem tempo que eu não faço lá no IPPB. Datri é uma expressão do sânscrito, que é curador de alma. E esse curso ele tem uns mantras muito interessantes que eu captei espiritualmente, que eu vou estar mostrando para o pessoal. É bem legal mesmo. E aproveitando também a presença do Otto, para lembrar vocês sobre a questão para quem está chegando agora, depois vai ter, a partir do próximo programa, um link para vocês acessarem, vai ter um grupo silencioso no WhatsApp, onde vai colocar ali todo dia, meio-dia, todas as terças-feiras que começou o programa, e também quando o programa for lançado no canal do Wagner, para assim a gente fazer sempre estreias e movimentar bastante aqui no YouTube e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então um abraço aí pro Otto lá do Rio de Janeiro. E um comentário muito legal de um membro do Nether que ele diz assim, que coisa boa, gente, esse novo projeto, principalmente para nós que moramos longe. É porque, pessoal, vocês que moram longe, eu faço as palestras abertas gratuitas toda sexta-feira no IPPB com esses temas, faço os cursos ao sábado, quarta tem um grupo de estudo, terça tem outro, mas é tudo cheio, o pessoal mais longe não consegue acesso, e muita gente pede para eu filmar, jogar no YouTube. E sabe por que eu não jogo palestra no YouTube? Pelo seguinte, a dinâmica que eu dou palestra, ela é muito peculiar. Eu sou muito bem-humorado, graças a Deus, então eu brinco com o pessoal para não deixar o estudo muito pesado, né? Deixar uma coisa leve. Uma brincadeira que você faz com alguém na palestra, você joga no YouTube, alguém recorta aquilo e joga para te atacar e um monte vai em cima. Então eu não gosto de fazer isso, fora a egrégora, a atmosfera que só tem no lugar na hora que você está fazendo. É claro que tem temas que dá para jogar no YouTube, mas a temática e o jeito que eu tô... Como é que eu vou tirar o medo de alguém online, cara? Até pessoalmente eu faço isso de uma outra forma. Aí alguém fala assim, mas faz então de outro jeito. Aí não vou ser eu mesmo, vou ficar engessado por causa do outro. Eu tenho que ser eu mesmo, onde eu estiver, e sempre bem direto. E realmente uma felicidade mesmo estar aqui. E isso de ter imagem está sendo muito legal mesmo. E aí vamos para mais uma pergunta, que é da Fernanda, já que a gente está falando de medo, ela diz assim, tem uma pergunta, quando a pessoa tem saídas do corpo e pelo medo paralisa, é possível retomar após alguns anos e o medo passar? Sim, Fernanda. A melhor forma é você ler bastante sobre saídas do corpo, para que a sua mente entenda que aquilo é natural e que o que parecia sobrenatural, que te causou medo, te travou. À medida que você vai lendo, você vai tornando aquilo natural e aí a sua mente se abre de novo. Mas isso leva tempo. Então, leia bastante sobre esses temas. Tira uma temporada, leia vários livros de saídas do corpo com atenção. Isso vai lentamente abrindo você de novo. A leitura é o melhor caminho para você. Aí a gente agora tem uma pergunta do Luz do Monte, que ele diz assim, é preciso se melhorar caso queira chegar numa boa região astral? Uma pessoa maldosa só alcançaria regiões trevosas? Semelhante atrás de semelhante. Uma pessoa maldosa, ela já tem um campo energético cheio de formas mentais trevosas, Iago. Na hora que ela sai do corpo, a aura dela está com tudo aquilo. Não dá para ela chegar num plano luminoso carregando treva. Não bate. Agora, para chegar num plano mais alto, já tem que haver ressonância com algo dentro da pessoa, né? Então, aí, é claro, não dá para chegar num lugar avançado carregando postura atrasada dentro de si mesmo. E não dá para chegar num lugar luminoso, cheio de amor, carregando coisa ruim no coração. Isso aí é fato. Dá uma olhadinha, tem um livro que fala de subplanos extrafísicos bem legais, mais densos e mais avançados, que é o livro A Vida nos Mundos Invisíveis, do inglês Anthony Bourgia. Vocês acham ele, a Pensamento, lançou esse livro durante muito tempo, mas está esgotado, mas acha em sebo. E me parece que a editora Teosófica de Brasília, me parece que relançou esse livro, talvez não seja essa, eu não me lembro agora, mas o livro A Vida nos Mundos Invisíveis, Anthony Bourgia, da Pensamento, vocês acham normalmente em sebo. Tem o livro Plano Astral, do Charles Webster, ele é de Bita da Pensamento, mas é bem básico, né? Esse outro do Anthony Bourgia é bem melhor. E tem um livro que o Exílio Mais captou, o médium que captava o Ramatiz, de um espírito chamado Atanagildo, com relatos também dessas comunidades extrafísicas mais avançadas e mais atrasadas. Chama-se A Vida Além da Sepultura, da Editora do Conhecimento.
Seguindo aqui, então, no nosso chat, a gente tem agora... Tem uma pergunta muito legal do Gustavo Barra, que ele sempre faz perguntas legais, sempre aparece por aqui. Mas antes, tem uma pergunta da Maria, que ela diz assim: qualquer pessoa pode ter essa projeção? Ou só pessoas com algum poder? Maria, pesquisa mais, Maria, para você ter uma ideia mais clara disso. Iago, a morte é uma saída do corpo? É uma saída do corpo. Qualquer pessoa pode morrer? Todas. Então a saída do corpo é potencial de quem está dentro. Então, é um potencial. Não tem que ter poder secreto, nem ser iniciado em médium de nada. Porém, pessoas que estudam temática espiritual, sejam iniciados numa fraternidade, sei lá, ocultista, seja um médium em alguma vibe espírita ou espiritualista ou de umbanda, por já estudar esses temas devido à própria mediunidade, acaba aproveitando melhor a possibilidade da saída, que na verdade é de todo mundo. Estuda um pouquinho a literatura de saída do corpo para você ver como ele é mais normal. Agora, o aprofundamento espiritual vai do caráter de cada um. O potencial é de todos. Agora, o que cada um faz com isso depende, Iago, da índole da pessoa e o caráter de cada um. Seria legal dar uma olhadinha no meu livro, Viado Espiritual. Leia ele ou esses outros livros que eu estou indicando para você clarear, porque você não deve nunca tentar avançar numa área que você não sabe nada. A pergunta dela, ela ainda está numa dúvida danada. Esquece qualquer prática, estuda primeiro para embasar. E aí aqui surgiu uma oportunidade que a Mariliana, que é membro do canal aqui, ela disse assim: poderia colocar o nome dos livros e autores que o professor falou? O que a gente pode fazer dos próximos programas daqui em diante? Às vezes é difícil eu estar aqui anotando os nomes, mas a gente pode fazer como se fosse aqui uma comunidade nossa, onde o Wagner vai falando e a gente mesmo vai colocando nos comentários. E aí depois eu pego todos esses daí e a gente vai fazendo uma listinha. E aí a gente pode fazer indicação até mesmo nesse grupo lá do WhatsApp. Eu coloco lá todos os livros que foram falados. Porque a gente vai ter muita referência. Porque eu passo muita referência e é da hora o que cada um pergunta. É de e momento. isso é uma contribuição. Tem gente que não gosta de estudar, Iago. Eu já fui criticado dizendo que eu sou detalhista, que eu indico muito livro. Você imagina, cara, um professor indicar livro, ele é criticado. Você acredita, cara? Então, essa área precisa de aprofundamento. Tá? Não deixem de ler. Todo mundo vai ficar falando, não leia nada. Não. Imagina, alguém que quer se formar numa área e não lê nada, cara. Seja que área de conhecimento for. Então, eu vou indicar sempre livros, aí vocês deem um jeitinho aí de juntar, anotar, tá? E um pedido para vocês também, principalmente o pessoal que frequentava lá o programa anterior, lá no Projeto Farol, e que está aqui também, viu, Iago? O pessoal no chat, às vezes, isso vai acontecer, muita gente nova chegando, vai fazer pergunta mais básica, que vários de vocês que estão aí podem indicar um livro, responder alguma coisa, né? Porque aí vocês ajudam o pessoal mais novo que precisa de informação, né? Indica alguma coisa, às vezes indica um outro programa que eu já fiz, que fale daquilo, passa o link para a pessoa, ajudem o pessoal mais novo que entrar, né, Iago, para que dê uma referência legal, tá? E também permita que eu responda as perguntas mais à frente. Sim, por a gente estar aqui sempre, toda terça-feira, a gente pode fazer isso uma sala de aula virtual, e a gente vai se ajudando e vai fazendo com que o conteúdo vai se aprofundando cada vez mais, né? E aí, falando em aprofundando o conteúdo, vamos lá para o Gustavo, que diz assim: pergunta, Wagner, tem um problema na parte da projeção. Eu pratico a Kriya Yoga e meditações específicas há anos. E referente à projeção, eu fico extremamente lúcido deitado na cama. E não tenho os sinais indicadores da projeção. Nem catalepsia, nem nada. Sim. Então apago direto e acordo já fora do corpo. Não, falei isso no início. Tem gente que deita, apaga e acorda lá fora. Já falei isso no próprio programa. Isso não é importante. A maioria deita e apaga e acorda lá fora. Isso é o normal, Iago. Não tem que se preocupar com sensação de paralisia ou outra, se ela já está indo direto. Eu estou explicando a paralisia porque muita gente também sente desde o início, mas a maioria tem experiência já em andamento. Você pratica Kriya Yoga, tá? E dentro da Kriya Yoga você tem várias práticas e ensinamentos que melhoram o campo energético, seja a Kriya Yoga na linha do Swami Hariharananda, seja a Kriya Yoga na área da Self-Realization, do Paramahansa Yogananda. Existem linhas de Kriya Yoga que seguiram na Índia, na linhagem do Yuketeswar, o Lahiri Mahasai. Existem outras abordagens da Kriya Yoga. Eu particularmente gosto muito, e eu já conhecia Kriya Yoga antes dessa vida, como yogi. Por isso que eu tenho muito conhecimento dessa parte, que eu somo aqui na projeção, e a Kriya Yoga é uma das áreas muito legais de aprofundamento. Vamos lá.
Vamos lá. E ele visualiza um pouquinho a estrela prânica na hora de deitar, tá? Que a visualização da estrela prânica pode facilitar, seja pelo chakra frontal ou mesmo pelo chakra coronário. E aí agora também dando um abraço pro Fábio Vieira, faz um tempo que eu não vejo. Ele diz assim, como que funciona o processo do sonambulismo? O corpo astral fica dentro? Dentro, senão o corpo não mexia, cara. A sonambulismo é o oposto à saída do corpo. E se você olhar estudos médicos, o padrão de ondas cerebrais desce, mas o campo do corpo humano continua ativado, porque o corpo se mexer, e a circulação tem que estar funcionando. Tá? Então, o sonambulismo é o oposto da saída do corpo. E o sonambulismo tem várias causas. Em criança e jovens na puberdade, pode acontecer esporadicamente. Quando é em adulto, é que é o problema. Aí pode ter várias causas, sejam elas neurológicas, ou fisiológicas, ou psicológicas, ou espirituais, num caso ou outro, mas é sempre bom tirar a explicação primeiro daqui, da técnica médica daqui, para poder embasar, para entender o outro lado. É o oposto da saída. O corpo astral está dentro. E agora a gente tem uma pergunta da Camila, que ela quer saber o que a gente pode fazer para melhorar a lucidez lá fora, e aí acabar despertando do lado de lá. O que a gente pode fazer para ter melhor essa lucidez? Ela está falando, tipo, olhar os dedos das mãos. Tipo, isso durante fazendo várias Não, perguntas. você não vai melhorar a lucidez na saída, é antes dela. E esse é um erro muito comum. Quando eu estiver lá fora, como é que eu melhoro? Melhora antes da saída. Faça alguma prática antes de deitar. Por exemplo, se você trabalha a energia das mãos, concentra a luz nas mãos na hora de deitar e durma com a atenção nas mãos. Ao se ver lá fora, automaticamente você vai olhar para as mãos extrafísicas ou para mãos e isso vai te deixar lúcida. A lucidez, você não vai trabalhar ela lá, trabalha ela aqui antes da saída. Leia algo antes de deitar, concentra a luz nas mãos e durma com a atenção na luz das mãos. Isso te ajuda do lado de lá. Eu vi na gnose, principalmente do Samael Aun-Weor, eu pesquiso de tudo, cara, eu tenho bastante material. Havia aquela coisa, se você estiver fora do corpo, espicha o dedo, olha para a mão para melhorar a lucidez. Eu vou por outra via, faz isso antes de deitar. Espichar a mão não espicha, é a aura da mão que dilata. Faz isso antes de deitar. Agora uma pergunta do Alex, que ele fala que ele é cego total. E é possível sair do corpo e ver um ambiente? É possível, existem relatos de deficientes visuais tendo saídas do corpo. Agora, o problema é na volta como narrar, porque ele não tem parâmetro, tá? Para poder, se ele é deficiente visual de nascença, ele não tem parâmetro na hora de narrar. Se era uma pessoa que enxergava e no meio da vida teve a deficiência visual, ela tem um parâmetro. Mas alguém sem o parâmetro, ela vai embolar na hora de descrever para as pessoas depois. Mas é possível, sim. Perfeito. Agora a gente tem uma pergunta do Ragu. Um abraço também para o Ragu, lá do Rio de Janeiro. A Águida também está por aqui, viu os comentários dela. Um beijo, um abraço para a Águida. Ele diz assim, o melhor é estimular a saída ou deixar acontecer caso aconteça a saída? Óbvio que obter o conhecimento é sempre essencial. Abraços a todos. Não, o legal é estimular, sim, porém sem ansiedade. Estimular dentro de um conjunto de potenciais, Iago. Eu vi gente, vamos falar, eu gosto de falar as coisas bem direto. O pessoal era tarado por técnica de projeção. Tem técnica aí? Cara, toda pilhada, cara, não vai conseguir nada. Me dá aí uma técnica infalível. Tá bom, a porrada na cabeça, ela desmaia e sai. Então, muita gente parte para dentro de técnica como se isso fosse importante, sem conteúdo de caráter em cima de nada. O legal é estimular, porém sem ansiedade. Se eu vou deitar toda noite, eu tenho uma possibilidade toda noite. Leia algo antes de deitar, deita, pratica alguma coisa que ela gostar mais e seja regular nisso. O efeito acontece. E outra coisa, que não é o caso do Ragu, que é nosso amigo lá do Rio, estuda pra caramba, conhece muito de mantras, de yoga também, mas é uma coisa que eu vi, Iago, alguém estudar tanto saída do corpo e ter só isso como intelecto de informação, o coração vazio, sem alma, sem calor vital, só estudo técnico, ela chega e fala, estudo isso há 20 anos e nunca tive uma. Não vai ter mesmo, consciente, a mente dela está lacrada dentro do próprio conhecimento que virou prisão. O legal é, estuda, mas com amor, alegria, ética, é um combo, não é só estudo, porque eu conheci muita gente que estudava muito e que não tinha a experiência prática preso no próprio conhecimento. Perfeito. E aí, seguindo, aqui, uma pergunta também bem legal da Aline, que ela diz assim, Wagner, como diferenciar uma saída do corpo de um sonhos, sonho, principalmente Iago.
saída inconsciente. Essa pergunta sobre sonho é difícil da gente falar, porque o sonho tem um conteúdo muito pessoal. Certo. A maioria das pessoas sequer sabe o sonho, como é que ela vai comparar com a projeção? Então a gente Quer dizer, deixa não pra um tem programa. parâmetro A gente para deixa pra um comparar. programa pra falar Tá, sobre. o que acontece é que a pessoa tem uma experiência, quando ela encaixa, ela apaga. Do momento que ela entrou até a hora que ela acorda depois, Iago, o cérebro misturou com o sonho. Ela não vai conseguir identificar. O lance é entrar no corpo e abrir os olhos, acordar, que aí não dá tempo do cérebro produzir sonho em cima. E aí ela claramente sabe que estava fora. Agora, às vezes embola e parece um sonho, e aí a pessoa tem que estudar isso para poder ter parâmetro. Eu sempre recomendo, antes de você comparar uma coisa com a outra, leia o livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. O melhor livro sobre sonhos publicado no Brasil, coisa séria, com referência médica, ondas cerebrais, bioquímica cerebral, tipos de sonho, para que você, entendendo o arcabouço do sonho, você possa comparar com a saída do corpo. Porque muita gente, Iago, pergunta a diferença de sonho e projeção, mas sequer o sonho a pessoa tem entendimento. Então é legal estudar o sonho para comparar com uma possível projeção e diferenciar. Eu sei que não é a resposta que todo mundo quer, mas vou fazer o quê? Tem que estudar para poder ter o comparativo. Muita gente pergunta isso, mas não correu atrás para ter a resposta. Certo. E aí, também um abraço aqui pro Diego Caniza, que tá deixando aqui saudações pra gente aqui. E, ó, Diego, demais o sacerdote programa. Umbanda sério, um abração, Diego. Agora a gente tem um Fora do Corpo Astral é o nome, e ele diz assim: Wagner, tive uma saída próximo ao corpo e me senti chumbado, com excesso de peso ao redor da cama. Antes tive saídas na faixa de atividade do fio de prata, quando me senti em slow motion. É isso mesmo? É a faixa de atividade, ela causa um peso e slow motion é um movimento lento. Iago, você está fora do corpo, tenta se deslocar, o movimento em câmera lenta. Slow motion projetivo. Vamos chamar assim. Essa frase quem criou foi o Valdo Vieira, lá na década de 80. Eu trabalhei anos com o Valdo Vieira e a gente brincava criando expressões e uma delas que ele criou, eu criava outras, é slow motion projetivo. Um movimento lento e esta pressão do campo energético, a faixa de atividade, dá uma sensação de peso. O que você faz? Experimenta sair por baixo, afunda na cama. Aproveita, porque se você for para cima, vai enfrentar esse campo. Desce, sai por baixo, vai te facilitar. E aqui a gente vai finalizando, tem bastante pergunta de bioenergia, o pessoal perguntando sobre chakras. Eu sei que a gente mostrou aqui as imagens da projeção, né, da saída. Tem uma pergunta curiosa, da Nádia, ela diz assim: professor, já ouviu o termo óleos leitosos? Não. Fui chamada assim, por um ser por lá um fora. ser óleo leitoso, eu posso especular, tá? Tá. Se ela tá fora e um ser extrafísico olhou para ela e falou isso, significa os olhos muito brilhantes, tipo coruja, um olhar coruscante na noite. Segunda possibilidade, ela é médium de ectoplasmia, né? O ectoplasma, muitas vezes exudado num trabalho de energia por um médium, ele tem uma aparência, quando condensa, meio vaporosa, leitosa, alternando. Pode ser que durante a saída, o ectoplasma flua do corpo dela pelo cordão e fique na altura do frontal, lá fora, enchendo os para-olhos. E ele fala, você é uma grande doadora de energia, você tem leite no olhar. Eu estou especulando, não dá para eu afirmar nada com certeza à distância. Certo. E aqui a gente também tem, eu estou passando aqui no chat agora, mudando um pouquinho das perguntas, a gente tem até indicações de programas, falando sobre Mantak-Chia, falando sobre corpo... O pessoal está bem engajado aqui querendo estudar. O Mantak-Chia, cara, é um autor que eu adoro, eu tenho praticamente todos os livros dele. O Mantak-Chia é mestre de Tai Chi, Qigong, Taoísmo. Na verdade, ele não é chinês, cara. Me parece que ele nasceu na Tailândia e teve educação chinesa. E é um dos grandes mestres. Ele fica um tempo no Ocidente, um tempo no Oriente. Os livros dele, desde a década de 80, foram publicados aqui no Brasil por editoras diferentes. Iago, eu comprava esses livros no original em inglês, cara. Eu gastei, ao longo dos anos, gastei muito dinheiro comprando livros. O pessoal que olha a informação não tem ideia do quanto você gasta ao longo de uma vida para poder estudar e ter dar qualidade de informação bem embasada. E outra, não ficar preso em si mesmo. Você está estudando os outros, está dando referência dos outros. O Mantak-Chia, eu adoro o trabalho dele. E, basicamente, agora a gente tem aqui no chat bastante comentário. O pessoal está muito feliz pela transmissão. Você quer fazer alguma delas de chakras? Pode ser. Esse é muito legal. Então, vamos lá. Ó, vou voltar aqui e vou selecionando elas. Muito o pessoal falando também sobre sintomas, né, em relação aos chakras de sensações. Por exemplo, aqui o Vinícius 6, ele diz assim: boa tarde a todos.
professor Wagner, ao movimentar energia, sinto elas muito densas. Poderia indicar algum bloqueio nos chakras? Não, necessariamente não. Ele deve ter acúmulo de energia, Iago. Algumas pessoas acumulam muito. Na hora que vai movimentar os chakras, parece que ela está tendo que enfrentar uma carga densa, é acúmulo. Eu não posso falar nada sem ver a pessoa, Iago. Mas uma pessoa com acúmulo, se for bioenergético, ela precisa aumentar a queima de caloria no corpo, andar um pouco, ou praticar um esporte para que a energia dela flua e ela se sinta mais flexível. É bem provável que seja acúmulo de energia, mas sem olhar a pessoa, não tem como saber. O Edson Góes, ele pede assim, poderia discorrer sobre alguns dos grandes nomes da espiritualidade universalista? Vou pesquisar mais tarde. Cara, Huberto Roden aqui no Brasil. Huberto Roden é referência de universalismo, Ramatiz principalmente, as obras do Ramatiz. Esses dois aí são bem legais para ele pesquisar, principalmente o Ramatiz. E o Huberto Roden eu sou fã. Eu sou fã de um monte de gente, Iago, porque eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de poesia, eu gosto muito do Khalil Gibran, Jalal-Din Rumi, Camões, Olavo Bilac, Fernando Pessoa. Eu gosto de muita gente. Às vezes alguém fala assim, poxa, Wagner, eu vi um texto teu, achei legal como você escreve. Fala que eu não escrevo nada, vai procurar Fernando Pessoa, Khalil Gibran, esses caras são os gigantes da escrita. Eu só tento quebrar o galho na parte espiritual escrevendo. Quebrando galho, não. Mas, sim, ó. Antes, enquanto o pessoal... Tem bastante pergunta, o pessoal tá fazendo pergunta aqui. Vamos lá, a gente tem até 1h30, né? Tá. Então... Antes, pessoal, lembrando, a gente tá rolando também sorteio. Então, para quem tá chegando, porque toda hora tá chegando mais gente, tá crescendo aqui o número na live, para participar do sorteio, a gente não tem regra, a única regra é fazer o comentar aqui no chat, porque assim aí tem como a gente computar se você tá participando ou não. Também é interessante vocês entrarem lá no Instagram da Agna Editora, também do Wagner Borges da TV Consciência. Deixa o like lá, segue, dá uma interagida, porque isso mostra pra gente que o trabalho tá sendo bem legal e a Agna Editora vai ficar muito feliz. E eles foram super, assim, generosos de dar os livros pra gente, né? Aqui. A gente vai falar também um pouco sobre os livros, conforme as semanas forem acontecendo. Então, só comentar aqui no chat que já vai estar valendo. A gente vai tirar uns 5 minutinhos, 7 minutos para fazer o sorteio no final. E é isso, vamos seguindo aqui. Tem uma pergunta do Frank, que ele diz assim, é uma pergunta que acabou de ser. Já que está sendo dito dos chakras, o estado vibracional tem relação com chakras? E a Kundalini pode ser confundida com o estado vibracional? Não, são coisas diferentes, ô Frank. O estado vibracional, ô Iago, é uma aceleração bioenergética. Por exemplo, o corpo humano, ele tem uma vibração mais lenta comparada com corpos mais sutis. Quando a pessoa está deitada e o metabolismo baixa, o próprio corpo astral automaticamente libera um pulso automático acelerando a vibração para escapar da inércia do corpo. E aí a pessoa desperta com vibrações indo e voltando, e aí isto ganhou o nome de estado vibracional. O termo estado vibracional foi criado pelo projetor norte-americano Robert Alan Monroe, pessoal, que em 1971 lançou um livro chamado Journey Out of the Body, que na década de 80 a editora Record lançou no Brasil com o título Viagens Fora do Corpo, que se encontra esgotado, mas vocês acham facilmente o livro. Eu posso até colocar para vocês, é capítulo 15 e 16 do livro, 1971, onde ele narra e denomina isso de estado vibracional. Ele acordava com estas vibrações que ele procurava acelerar para ter a saída do corpo. Tempos depois, o Valdo Vieira, que gostava inicialmente do trabalho do Robert Monroe, passou a usar o termo estado vibracional também. Muita gente que não pesquisa acha que o Valdo Vieira criou o termo. Não, o termo foi criado pelo Robert Alan Monroe. Na década de 80, o Valdo Vieira usou o termo estado vibracional não para projeção astral, como o Monroe usava. Ele falava que na vigília, se você acelerasse a vibração, você estava imune ao assédio. Quer dizer, um estado vibracional defensivo, com você sentado ou em pé, de dia, diferente de você deitado com o metabolismo baixo, tendo uma saída. Estado vibracional é aceleração, mas você pode ter ele com metabolismo baixo e com metabolismo alto. São diferentes. Uma vez, eu estava falando isso numa live, e tinha gente me atacando, dizendo, você não sabe nada de estado vibracional. Você está de sacanagem, né, cara? Eu estou te dando referência, eu tenho isso desde os 15. Então, o estado vibracional, ele não tem a ver com os chakras, Iago. Mas, na hora que acelera o campo inteiro. E é possível que um chakra tenha uma vibração mais rápida que o outro, um estado vibracional localizado dentro de um chakra.
Por isso que alguém trabalhando chakras pode desencadear o estado vibracional, tá? E a Kundalini, na hora que ela sobe, passando pelo canal Sushumna, no meio da coluna, até chegar no coronário e abrir, ela pode causar um estado vibracional como efeito colateral. Não é que o estado vibracional tem a ver com a Kundalini. A Kundalini pode desencadear um estado vibracional, ok? Não que uma coisa tenha a ver com a outra. A Kundalini pode despertar sem que haja vibração nenhuma como esta. E outra coisa, pessoal, o estado vibracional nem sempre é indo e voltando por dentro. Pode ser espirais energéticas em volta, pode ser ao longo do chakra coronário, até a base da coluna. Só pela coluna vertebral, muita gente ficou presa na descrição do cordão de prata, só de um autor ou outro, ou melhor, estado vibracional. Existem variações no estado vibracional. Sabe, a primeira vez, a primeira menção a estado vibracional está no taoísmo antigo, o livro O Segredo da Flor Dourada, do Richard Wilhelm, junto com Jung, que fez o prefácio, onde ele fala da circulação fechada na luz. Quer dizer, isso antigamente, década de 1920, remontando a textos taoístas antigos. Modernamente ganhou o nome de estado vibracional, e muita gente hoje chama assim, mas tem variações no estado vibracional. Perfeito. E de tabela já foi várias perguntas, o pessoal perguntando quais seriam as sensações do estado vibracional. Acabou de ir. Dá uma olhada no livro Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Monroe, capítulo 15. E aí teve um superchat aqui da Cris, que ela diz o seguinte: professor, estão falando por aí que para ter uma saída do corpo consciente precisa estar na cama sozinha, sem ninguém ao lado. Que conversa fiada é essa? Não procede, não. Você tem relatos os mais variados possíveis. Se você está com alguém na cama, Iago, você está num relacionamento estável, já há um acoplamento áurico. Sua áurea da pessoa estão misturadas. Como que você quer afastar a pessoa para ter a saída? Agora, se você cada noite dorme com uma pessoa diferente, aí é outra história, porque vai zoar a sua energia. Então, e outra, às vezes você deita com a criança do lado, eu deito, tem meu cachorro do lado, Urama. Então, você não atrapalha em nada. O que atrapalha é o seu metabolismo não descer, porque aí não relaxa para ter a saída. Isso aí é um mito danado. Muitos projetores são casados, têm projeção da mesma forma, dormindo com o parceiro ou a parceira do lado, às vezes o bebê junto ou o cachorrinho junto. Isso é mito. Perfeito. E agora, uma pergunta do Afonso, que ele diz assim: Wagner, poderia falar sobre as cores dos chakras? Vejo que cada linha aborda chakras com cores diferentes. É normal. O problema é que aqui no Ocidente, o pessoal ficou preso, Iago, na variação do vermelho ao violeta, que é a refração da luz. Você projeta um facho de luz num prisma, ele vai refratar nas 7 cores do espectro: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, índigo e violeta. Por que um arco-íris tem 7 cores, pessoal? A passagem dos raios solares pelas gotículas de água em suspensão refrata nas 7 cores do espectro. A ponta é violeta, a outra ponta, né, a outra extremidade é vermelha. Então, o pessoal pegou, arbitrariamente, Iago, pegou a cor mais densa, que é o vermelho, botou na base, e a mais sutil botou no coronário e ficou assim, ó: base vermelho, geniturinário laranja, umbilical amarelo, cardíaco verde, laringe azul, frontal índigo, coronário violeta. Só que na prática isso não acontece. Os chakras têm várias cores que refletem o que a pessoa está vivendo e sentindo. Iago, você acha que o chakra cardiorrespiratório é só verde? Ou num sentimento bom fica tudo rosa? Pode ficar rosa. Tá, e o chakra laríngeo sempre azul ou depende do que você está falando? Depende. Então as cores mudam, por isso que dá variação na abordagem que cada um fala. Quando você faz um trabalho de cromoterapia usando lâmpadas incidindo sobre a pessoa, aí sim deve-se usar do vermelho ao violeta uma luz externa colorida chegando na pessoa. Pessoa está anêmica, coloca laranja e vermelha. Está agitada, coloca azul. Porém, o trabalho de chakras é de dentro para fora. Não segue o mesmo padrão da refração da luz. E outra coisa, no hinduísmo, e no yoga particularmente, e no samkhya também, se falam de cores diferentes, Iago, porque o yogi, ele, quando considerava os chakras, considerava as bocas de trás e os pontos no eixo da coluna. Então, como eles viviam interiorizados, não saía do tempo para ir na vida cotidiana, eles percebiam as cores dos chakras astrais interpenetrados nos chakras do duplo. Por isso as cores eram diferentes. Eu acho que essa resposta clareia muita coisa, porque a abordagem pode ser, os chakras aqui podem ter várias cores.
os chakras astrais ou para-chakras, outras variantes. Então, o conselho que eu dou, não fica preso na história de cores. Eu, particularmente, gosto de pensar nos chakras todos com a cor da luz. Mas é o meu jeito. Tem gente que se concentra melhor concentrando em cores, o que também é válido. Só não pode ficar refém, preso de cores fixas. Perfeito. A gente tem mais aqui sugestões de temas, então falando sobre ET, sobre cura, muita coisa aqui, o pessoal tá bem empolgado mesmo. Vamos cingir mais nos temas que a gente falou hoje. Sim. E nos chakras também, tá? Eu posso depois, a gente pode fazer um só de isso chakras pra frente, também. aulas só sobre isso. O pessoal tá dando aqui vários temas. Quero agradecer também a Águida, que presenteou aqui alguém com uma assinatura. A Fernanda também acabou presenteando, tá aqui. Muito legal esse movimento de vocês. Olha, aqui, a Águida Gustavo... é nossa amiga do Rio. Águida, tem alguém que mandou um beijo para você, chama-se Gorilão Ananda. Ah, não. não. Seguindo aqui. E ó, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Wagner, e já vou começar a preparar para fazer o sorteio. Tá? Que a gente já tá quase no horário. Eu vou ver uma das últimas aqui. Antes, tem aqui perguntas legais, mas a Janine, ela diz assim: algum perigo, risco na saída? Não, isso aí é tudo mito, cara. Agora, o risco tem, como em qualquer área. Por exemplo, uma pessoa se abstrair para o lado de lá demais e perder o pé no chão é um risco, que não é a saída do corpo, é a imaturidade da pessoa que não sabe equilibrar e reconhecer o valor da vida humana. Outro risco, ficar fanático por isso e achar que só isso resolve e que todo o resto não presta. São riscos, não são? Agora, risco na experiência, nós corremos mais risco de estar encarnado sujeito à morte. Legal. E aí, fazendo aqui a pergunta, então, para mim lá ver o sorteio, é a pergunta do Fora do Corpo, que ele diz assim: Wagner, eu tive algumas experiências com Exus fora do corpo em assistência. Os caras dominam e manipulam energia de formas absurdas. Sim. Por que pesquisadores os taxam como guia cego? Porque esses pesquisadores são chatos pra cacete, vamos falar direto e claro, né? Muitas saídas protegidas por Exus, porque a gente está no Brasil, o contexto da Umbanda aqui no astral é muito forte, manipula energia de proteção, são muito firmes, admiro toda essa galera. A expressão guia cego, a primeira vez que eu ouvi foi no Rio de Janeiro, na década de 80, Iago, no meio espírita, no movimento espírita do Rio de Janeiro. Na época era pejorativa a expressão, Iago, era um espírita radical, e veja, estou dizendo uma pessoa, não o contexto todo, radical, que achava que os guias da Umbanda eram guias cegos. Surgiu essa expressão. Depois eu vi o Valdo Vieira, com quem eu trabalhava, usar a mesma expressão para gente que não entendia da área de saída do corpo. E ele passou a rotular e o pessoal começou a seguir. Guia cego seria algo assim: Iago, imagina que você tem um tio desencarnado. Ele está mais ou menos. E ele resolve te guiar. Como que ele vai te guiar se ele não pode guiar ele mesmo? Como é que ele vai expandir você se ele não expandiu ele? Aí alguém fala, esse guia é cego, um cego levando o outro. Agora, dizer que o cara é guia cego só porque ele está numa doutrina que você não concorda, isso é preconceito. E aí é que está o problema de pesquisador chato. Tudo está errado, menos o trabalho deles. Então, eu estou aqui falando como alguém nessa área, muitas vezes protegido por Exus, que deram uma força danada para mim e dão. E eu agradeço muito essa galera. Eu acho que segue o preconceito das pessoas. Vamos falar, claro, a babaquice das pessoas. E sempre segue ao guia do outro, nunca da tua linha. O da tua linha é de ponta. É uma babaquice mesmo. A gente tem que falar mais claras as coisas, porque muita gente tornou esse estudo muito chato. E o mais legal nisso é ter amor nisso, alegria, conhecimento. Você teve pesquisador chato que virou para mim e falou assim: você ainda está atrasado, você está preso na saída do corpo, o negócio é a consciência. Falei, você que é um chato do cacete, que não tem saída do corpo e vai dar uma palestra sem ter experiência. Então tem que falar essas coisas bem direto, desmistificar, literalmente. E cada um filtra o que cada um está falando, vê se tem lógica, segurança e embasamento. Dá uma olhadinha, ele que fez a pergunta, tem um livro do W.W. da Mata e Silva, que era um autor da década de 70 do Rio, da Umbanda Esotérica, tem um livro chamado O Poder da Mediunidade. Neste livro tem um capítulo, ele sai do corpo com Exu, no umbral, e vários outros médios que eu conheço, que também têm a mesma experiência. Não entra esse negócio de guia cego. Guia cego é alguém desencarnado que não tem como guiar nem ele mesmo, como é que vai guiar o outro? Tá? Ou o preconceito, o fulano tem guia cego porque ele não segue o nosso padrão. Aí já é uma tolice mesmo.
segue a pessoa que está dizendo isso, na minha opinião. Quem disse isso, sabe também quem foi aqui nos comentários? Cachorro preto albino, pesquisadores cegos. O cachorro preto albino é o seguinte, olha, tem uma notícia para você. Aquela camisa maravilhosa que você me deu de presente, com as naves do Jornada nas Estrelas, está fazendo um sucesso onde eu vou. O pessoal pede, vem com aquela camisa. Fez sucesso no Japão, o pessoal queria saber onde comprava. Fez sucesso na Inglaterra, fez sucesso em Portugal. No Rio de Janeiro, aqui. Né? No Rio de Janeiro, o Iago estava junto comigo. E eu queria te fazer um pedido. Não dá para você fazer mais umas 3, não, mas com outras estampas. Depois você pode... eu vou ligar para você, o Iago vai conseguir aí o seu celular para mim, para ver se eu encomendo, eu pago você, cara. Faz uma, sei lá, Star Wars, Stargate, as outras séries que eu gosto também. Cara, e naquele tamanho, né? Porque tem que ser um tamanho GG, porque o pessoal fala gordinho, não, fortinho, né? Não pode ver um cara fortinho que chama de gordinho. E aí eu queria te pedir, cara, sabe como é que você faz manipulação na área espiritual? Como? Vocês vão entender a ironia. Olha, eu tive uma mensagem, uma canalização de um ser superior que você precisava fazer mais camisa para mim. Veja a manipulação usando a parte espiritual. Acho que vocês entendem a ironia do que eu estou falando. Ô, cachorro preto albino, eu vou entrar em contato com você porque eu quero mais dessas camisas. Quer ver outra manipulação? Se você não fizer essa camisa para mim, você vai morrer e parar no umbral e o karma vai te pegar. Tá entendendo a ironia? As pessoas ameaçam os outros usando a parte espiritual, cara. Que absurdo, né? Sacanagem. Bom, então vamos para o nosso sorteio. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só ver. Se tá fora isso aqui, ó. Se você não fizer essa camisa para mim, tá desviado da sua ProEx, a sua programação existencial. Seu Dharma. Saiu do Dharma. Tá desviado do Dharma, da missão. Gente, vocês... deixa eu tirar aqui, remover e adicionar esse. Acho que agora vocês estão vendo a tela junto, né? Então aqui, ó, falando de consciência e espiritualidade, a gente tem um vencedor e 2 suplentes, tá? A gente tem a contagem regressiva de 10 segundos. Aqui eu vou atualizar os comentários, misturar todos eles e... bora lá, começar. Então a gente tem 10 segundos. Lembrando, gente, que território nacional, tá? E se você mora longe, você pode enviar aqui para algum colega ou a gente deixa para a próxima pessoa. Mas lembrando que o sorteio sempre fica território nacional. Fora do corpo e projeção astral. Olha, vamos fazer diferente, tá, o Iago? Vamos. Você fora do corpo aí astral, porque ele estuda a projeção pelas perguntas dele, dá para ver? Certo. Eu vou trazer semana que vem, você me lembra, um livro Viagem Espiritual para você mandar para ele. Tá bem. Tá? Então o sorteio que eu faria na semana que vem, do Viagem, fica para ele, que ele está estudando. Tá bem. Sorteio o Caibalion agora para outro, então, só pega o contato dele para pegar o endereço. Perfeito, fora do corpo. E embaixo tem os suplentes, no caso, então a gente passa, a Naij, que é a segunda, e a Cris Massulo. Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês, que assim vocês vêm junto comigo. Aqui já tem os 2 suplentes. Então, eu vi que vocês estão aqui no chat ativo, né? A Naij e a Cris. Entre em contato comigo. Faz o seguinte, como é o programa de estreia, tem 2 exemplares do Caibalion, dá para um para cada uma. Tá bom. Então já fica, já resolveu. Sim. Porque tem as 2 dele. Aqui, ótimo. Tá? Ótimo. Então, já dá para as 2 e eu trago semana que vem o Viagem Espiritual para você mandar para o outro rapaz. Bom. Lembrando, tá gente, agradecendo também a Agnes Editora por fornecer isso pra por ter gente. dado os livros aí pra gente sortear. Eu vou fazer depois uma postagem, vou compartilhar com o Wagner e com vocês lá, para vocês também conhecerem a Agnes Editora. Gente, os livros são maravilhosos, capa dura. É uma maravilha. Vocês vão gostar muito e vocês vão ver bastante aqui no programa. Então, é isso aí. Obrigado por vocês terem participado hoje. Foi muito legal. Foi uma ótima estreia. Obrigado aí vocês terem vindo assistir. Lembrando que a gravação vai entrar no meu canal, Wagner Borges, no YouTube, às 18 horas, toda terça-feira. Então, muita gente vai pegar depois, porque não está trabalhando agora, né? E aí, que bom vocês estarem aí. Se quem puder participar ao vivo, perguntar e eu puder responder, eu não sei tudo, não há como ninguém saber tudo, mas dentro dessas áreas eu pude aprofundar bastante coisa, então dá para, dentro da média, responder, mas você deve filtrar tudo. Eu não tenho verdade absoluta para passar para vocês. Eu tenho conhecimento dentro dessa área, um grande amor e uma luz dentro disso tudo, porque sem amor não ia adiantar nada. Por isso eu amo muito tudo isso, amo estar aqui, estou tirando tempo para estar aqui na agenda apertada, mas é muito legal poder compartilhar esses temas. Filtrem tudo que eu falar, usa discernimento, não tem que aceitar nada, vê se tem bom embasamento, vê se eu estou indicando outros autores para vocês compararem, e ver se eu estou tentando prender alguém com alguma opinião minha. Não, nunca. Sempre segue do teu jeito, aprende, mas dá tua pegada.
Não fica se espelhando em ninguém, seguindo o trabalho de ninguém. Eu conheci muitas pessoas boas com as quais eu aprendi, mas eu tinha uma coisa boa, meu próprio jeito de fazer, que nunca vai ser igual ao jeito de ninguém. Ninguém é igual. Então a gente tem que ir para frente, cada um com a sua maneira de ser. E eu vou... Nage, eu vi que agora aqui a sua mensagem. O contato pode ser via Instagram, tá bom? Então você pode ou lá no Instagram do Wagner Borges, vai no perfil do Consciência Próspera e aí manda lá uma mensagem e ganha o sorteio. E aí a gente entra em contato, pega o endereço, tudo certinho, tá bom? Legal. Cachorro Preto Albino, não esquece das camisas, caras. Olha, é uma mensagem intergaláctica, cósmica, que eu peguei de Arturos, Pleiades, da 9ª dimensão, de que você precisa fazer mais camisa dessa para mim.